o Lula está indiretamente, diretamente financiando a morte de cidadãos ucranianos. E por isso que o Brasil será punido pela inconsequência, né, do presidente da política externa. Renunciaram, meu amigo. O pessoal renunciou. Acabou. Quero ter ligação com isso, não, porque dói essa sanção do Trump, né? Só um aviso. Porque o pessoal aqui tá muito macho, o Xandão tá macho pra caramba, o Lula tá macho pra caramba. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. OTAN diz que Brasil, China e Índia estão sujeitos a sanções por apoio à Rússia. Secretário-geral da aliança afirma que Lula deve pressionar Putin. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, afirmou que países como Brasil, China e Índia poderão ser atingidos por sanções secundárias caso mantenham relações comerciais com a Rússia, sem pressionar o governo de Vladimir Putin por um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. De acordo com Rutte, Trump demonstrou frustração com a postura do presidente russo nas recentes tentativas de negociação de paz. Abre aspas. Trump estava realmente irritado com esse último telefonema com Putin, que parece não estar levando a sério os acordos de paz e as negociações de cessar-fogo. Fecha aspas. Afirmou em entrevista à emissora Fox News. Nesse contexto, o presidente norte-americano estipulou um prazo de 50 dias para que novos avanços ocorram, sob pena de sanções não apenas à Rússia, mas também a países que fazem negócios com Moscou, colocando assim o Brasil sob a mira. Veja um vídeo e entenda. Gente, é impressionante como que o momento que parecia ser tão favorável a esse governo, que poderia resgatar o defunto político chamado Luiz Inácio Lula da Silva, de uma hora para outra vira uma das suas maiores vergonhas. Primeiro, Lula aproveitou esse momento, botou a sua militância, seus influenciadores pagos por agências com dinheiro público para trabalhar. Inundaram as redes sociais com a narrativa, com o discurso de que ele iria retaliar, ele iria peitar de frente o governo imperialista opressor de Donald Trump. Inclusive, esse trabalho feito pela militância da esquerda foi tão bom que uma pesquisa recente mostra isso aqui, ó. 51% acredita que o governo deve retaliar os Estados Unidos por taxas, enquanto 40% acha que não. Obviamente, a população brasileira caiu na balela do Lula, mais uma vez acreditou na nova picanha e o Lula tomou uma decisão. Lembrando, tomou uma decisão que, querendo ou não, foi a mais sensata. Decidiu não retaliar. Só que aí vem o problema. Cultivaram a ideia de que a culpa era do Bolsonaro. Só que o que aconteceu hoje? O presidente da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve dezenas de países do Ocidente, Alemanha, Bulgária, Portugal, Itália, Inglaterra, Escócia, Suécia, Espanha, todos esses países da Europa, inclusive os Estados Unidos, acaba de dar um discurso dizendo que agora são eles que pretendem sancionar o Brasil. Sabe por quê? Que é o que nós estamos falando há mais de 2 anos. Lula aproximou o Brasil de ditaduras e insiste em financiar ditaduras. Como vocês sabem, Rússia invadiu a Ucrânia, uma guerra que já dura mais de 3 anos e está na hora de acabar. Ninguém aguenta mais. Então a OTAN vai impor sanções a países que estão comprando diesel da Rússia para financiá-la. Países como China, Índia e Brasil, que são os países que mais estão comprando. Essa compra do diesel da Rússia é para financiar. E aí o presidente disse isso aí, ó. If you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China. Bom, agora a balela, a narrativa do a culpa é do Bolsonaro já não cola mais. Nós estamos falando de dezenas de países, os países democráticos, decidindo sancionar, aumentar tarifas contra China, Índia e Brasil,
por estarem financiando uma ditadura. Porque a Rússia é isso, a Rússia é uma ditadura, todo mundo sabe que lá não tem eleição, uma ditadura que invadiu um país amigo, né? Que agrediu um país amigo e não quer aceitar a paz. Então Donald Trump falou que ia sancionar também esses países e agora a OTAN também entrou. Não tem como mais eles quererem levantar a bandeira de soberania. Porque o que está acontecendo? O mundo está se virando contra o Brasil. E o mundo não está fazendo isso por causa de Bolsonaro ou por causa da ditadura do STF, não. Está fazendo isso porque o Brasil está defendendo terroristas, está defendendo país terrorista, está defendendo ditador. E só a escória da humanidade. Não dá mais para continuar desse jeito. Lula está levando o Brasil para o buraco. Mas não é um buraco econômico apenas da nossa nação, não. É o buraco internacional. Somos vistos hoje como um país que apoia terroristas e ditaduras. Parabéns para vocês que fizeram L. O problema, não tem como mais jogar essa balela de que a culpa é do Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com o fato do Lula estar comprando diesel da Rússia, sendo que a Rússia foi sancionada pelos Estados Unidos. Os países da Europa querem acabar com a guerra e decidiram que vão sancionar o Brasil. Fazer o quê? Então, perderam, acharam que ia diminuir a reprovação, que a aprovação ia superar a reprovação. Não conseguiu, não deu certo. O povo pediu pro Lula ir lá e retaliar. Lula decidiu que não vai retaliar. E querendo ou não, nessa parte eu concordo. Porque retaliar os Estados Unidos implicaria sanções ainda piores ao Brasil e complicaria ainda mais a nossa economia. E agora nós estamos enfrentando uma possibilidade de sermos sancionados pelo mundo democrático. O amor voltou, a democracia venceu. Taquiana tocou no assunto, recorrer aqui aos nossos parceiros de bancada. Carlo Cauti, Trump agora com esse anúncio de tarifas de 100% à Rússia, caso aí não haja um cessar-fogo com a Ucrânia. A Ana bem explicou, tem impacto também no Brasil, são os 50% da tarifa que Trump já impôs a partir de 1º de agosto, que a gente não sabe se vai se concretizar ou não. Agora vem essa ameaça, esse tarifaço à Rússia de 100%, como é que isso pode impactar a nossa situação, que já é ruim, péssima? Não, na verdade, o imposto será sobre a gente. Se a gente continuar importando petróleo, melhor, importar diesel da Rússia, o imposto será sobre o Brasil. Então teremos 50% de tarifaço por causa da censura, da caça às bruxas, dos abusos do Supremo, mais 50% de tarifaço por causa que importamos diesel de um país que invadiu o outro. Basicamente, o dinheiro do brasileiro compra diesel russo e vai direto para financiar o esforço bélico da Rússia matando o ucraniano. Ou seja, o Lula está diretamente financiando a morte de cidadãos ucranianos. E por isso que o Brasil será punido pela inconsequência, né, do presidente da política externa, Lula, que teve 3 anos de guerra para achar uma alternativa ao diesel da Rússia, porque há alternativas. Agora, nisso tudo, a coisa mais inteligente que o Lula tem a dizer é, em um vídeo postado pela Janja, Trump, venha comer jabuticabas comigo. Vou levar jabuticabas para a Casa Branca. Isso é a coisa mais inteligente que o presidente do Brasil tem a dizer. Sim. Aliás, a segunda, né, porque a primeira foi numa entrevista, o dia seguinte à imposição tarifaço, se Trump tivesse feito aquilo que fez no 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, seria preso. E você quer começar a negociar com essas premissas? Não, assim, esse seria o grande estadista que acaba as guerras com uma cervejinha em volta de uma mesa? Não, estamos nas mãos de uma pessoa que não tem a mínima noção do que está falando, possivelmente não tem a mínima noção nem onde fica a Rússia e nem a Ucrânia no mapa geográfico, e vai liderar o Brasil para onde? Claramente para um agosto desastroso. Já temos efeitos desse tarifaço. Temos já carregamentos de peixe que não estão mais indo para os Estados Unidos, um produtor de mel do Nordeste já perdeu seu carregamento, não foi comprado. O porto de Pecém, lá perto de Fortaleza, que basicamente só existe para exportar aço para os Estados Unidos, vai parar de funcionar. Perderemos no mínimo 110 mil empregos no Brasil. Para quê? Para continuar censurando a torto e a direito de forma ilegal, para condenar de forma ilegal também na base de uma delação faceta, com um Paulo Gonet que escreve uma opinião como essa, o presidente Jair Bolsonaro, e depois não esperam nenhuma consequência que venha no nível internacional.
Temos que agradecer aos americanos porque chegou a cavalaria. Porque se não fosse Trump, o Supremo Tribunal Federal continuaria pisoteando a Constituição. A gente teria a última esperança de um Senado no ano que vem que fosse de direita, que pudesse parar o Supremo, e mesmo assim os senadores seriam provavelmente chantageados pelo Supremo e não aconteceria absolutamente nada. Portanto, que bom que Trump decidiu atuar de forma contundente e abrir o olho do mundo e acabar com essa hipocrisia brasileira. E sanções de Trump, a relatora de direitos humanos da ONU fez todo o conselho da entidade renunciar ao cargo com medo. Veja o vídeo e entenda como as sanções Magnitsky a Alexandre de Moraes pode afetar o STF. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as sanções que o Trump impôs contra a senhora Francesca Albanese. Essa moça aqui, ó, que é supostamente uma advogada, na verdade ela não é advogada, tá? Tem aqui o pessoal explicando que, embora ela diga no perfil dela aqui que ela é uma advogada nessa história, na verdade não é. Ela própria confessou numa entrevista para Vanity Fair que ela nunca fez o exame para se tornar advogada. Não sou uma advogada, nunca disse que é uma advogada, eu nunca minto, disse ela, imediatamente mentindo, porque na página do Twitter dela está exatamente dizendo que ela é advogada internacional, né? Típico da esquerda essa hipocrisia, né? Mas enfim, ela é a conselheira especial para a Comissão de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Ela é a chefe do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU, vocês já ouviram falar, é um órgão extremamente esquerdista que já emitiu decisões contra Bolsonaro, já criticou Bolsonaro e não sei o que lá. E ela é abertamente antissemita. Ela é a favor de Hamas, de terrorismo, não sei o que lá, aquelas coisas todas que a gente sabe como é que funciona, né? Enfim, esquerdista radical, antissemita radical, igual o Lula. E ela recebeu uma punição bastante severa na Lei Magnitsky do Trump. Tão severa que os outros coleguinhas dela, conselheiros das Nações Unidas, esses três patetas que estão aqui, renunciaram, meu amigo. O pessoal renunciou. Acabou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o pessoal meio que não quero ter ligação com isso não, porque dói essa sanção do Trump, né? Só um aviso, porque o pessoal aqui tá muito macho, o Xandão tá macho pra caramba, o Lula tá macho pra caramba. Ó, sanção do Trump dói, tá? Quando vier a Magnitsky vai doer pra caramba. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Olha a Mãe, Peter Leu Meu Apelido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa interessante isso, né? No dia 9 de julho agora, no dia que o Trump anunciou as sanções contra o Brasil de 50% de tarifas e coisa e tal. Aqui, ó, o governo americano anunciou nessa quarta-feira, dia 9 passado, a aplicação de sanções contra Francesca Albanese, relatora especial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, divulgou a decisão em suas redes sociais. Ele acusa a representante da ONU de promover uma campanha de perseguição contra autoridades e empresas norte-americanas e israelenses. Então isso aqui ainda é desdobramento daquelas primeiras sanções que foram colocadas contra o Tribunal Penal Internacional. De acordo com o Rubio, Albanese teria incentivado o Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia, a agir contra os dois países de forma ilegítima e vergonhosa. Além disso, o secretário classificou as ações da relatora como parte de uma guerra política e econômica contra Estados Unidos e Israel. E ele afirma que a Casa Branca não vai mais tolerar esse tipo de conduta dentro do sistema internacional. Segundo ele, os Estados Unidos continuarão adotando medidas de defesa. Então é isso daí, a coisa foi feia. E olha só, ele falou aqui, ó, os Estados Unidos não irão mais tolerar esse tipo de conduta dentro do sistema internacional, tá? Não vai mais tolerar esse tipo de perseguição contra Israel e contra os Estados Unidos. E aí, recentemente, o governo Lula disse que vai aderir à ação da África do Sul contra Israel em muito pouco tempo, diz o ministro. Foi uma das medidas que o Lula anunciou aí para mostrar que é macho pra caramba. Não, por quê? Não, porque tarifas não vão me atingir, não vão me machucar, eu sou macho, eu lato pra caramba. Au, 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 au. Né, o Lula latino pra caramba, né, falou que vai aderir à ação da África do Sul lá no Tribunal Penal Internacional, né? E é uma boa pergunta como é que vai rolar essa ação, porque tá tudo parado, vocês sabem, né?
justamente porque o Trump sancionou o Karim, que era o relator desse processo, e ele vazou, né, foi acusado de assédio sexual, e meio que tirado de lado, né? E tá todo mundo com medo lá no TPI de mexer nesse negócio por conta de tomar ações, né? Então, boa sorte pro Lula botando a mão nesse vespeiro aí, né? Vai ser. E o pior é o seguinte: se fosse só o Lula se ferrando com isso, era menos mal, né? O problema é que vocês sabem que a gente vai se ferrar também, né? Mais uma vez o Brasil vai pagar pela lambança ideológica do Lula, que não tem sentido nenhum, né? Aqui, ó. E o pior é que essas sanções contra ela doeram tanto que os outros 3 membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU também renunciaram aqui, ó. Os Conselhos de Direitos Humanos da ONU tem a resignação de todo o painel de ataque a Israel devido às sanções americanas contra a Francesca Albanese. Os dominós estão caindo, é isso daí. Não vejo a hora de um certo dominó careca e um certo dominó de 9 dedos caírem também. O painel de observação da ONU hoje aceitou a resignação de todos os 3 comissários das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, do inquérito permanente contra Israel, chamando isso sobre um momento de responsabilização para aqueles que têm usado a ONU como contra os judeus, né, para propósitos antissemitas, visando propósitos esquerdistas, né? Essa semana os dominós estão caindo, disse Hillel Neuer, que é o executivo da UN Watch, e o primeiro secretário, Marco Rubio, tomou uma decisão histórica contra a Francesca Albanese, que é a secretária lá da ONU pró-Hamas, pró-esquerda, é ela que faz as coisas, tudo que o Lula pede lá na ONU, né? E agora os arquitetos dessa inquisição estão fugindo do navio. A maré está mudando nisso daqui, né? Os caras que renunciaram, o Milun Kotari questionou o direito de Israel a ser membro das Nações Unidas, evocando princípios antissemitas contra os judeus da mídia, e essa observação dele foi condenada por 18 nações, inclusive Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Isso é uma outra coisa importante de notar, tá? Como eu falei no outro vídeo sobre as sanções da OTAN, essa posição do Brasil não é só anti-Estados Unidos, não, tá? É anti-Europa também. A coisa vai ficar... O Brasil não vai perder só o mercado americano, não. Mais dia, menos dia, vai perder o europeu também nessa brincadeira. O Chris Sidotti, que trivializou a questão do antissemitismo, dizendo que os judeus jogam acusações como se fosse arroz num casamento e não sei o que lá. E a Navi Pilar, que foi escolhida em julho de 2021, depois que ela fez um lobby para o governo sancionar o Estado apartheid de Israel e não sei o que lá. Ou seja, esses 3 aqui pediram demissão. O pessoal do STF já está fazendo currículo, já está preparando o currículo, porque as sanções para Alexandre de Moraes vão vir. E do jeito que o governo Lula não vai querer voltar atrás no que ele está fazendo, as sanções da Lei Magnitsky vão chegar para todo mundo aí no governo, vai chegar para a galera do STF, né? Então, aqui, ó, o governo Lula vai aderir à ação na África do Sul. Olha que lindo. O governo Lula, não que eu tenho que bater no Trump, porque o pessoal aqui no Brasil gosta quando eu bato no Trump, os 2%, né, Lula? Porque 2% de pessoa que disseram que gostaram de você bater no Trump. O resto achou uma bosta isso. E, olha só, esse pessoal gostou de você bater no Trump, enquanto não teve nenhuma consequência ainda para o Brasil das sanções, tá? Imagina quantos desse 2% vai sobrar quando começarem realmente a ver os efeitos dos preços subindo no supermercado, da desemprego aqui no Brasil, de pessoas perdendo emprego. Aí, meu amigo, esses 2% que foi para mais vai vir para menos no final das contas, porque não tem mais dúvida nenhuma, quem está procurando o confronto com os Estados Unidos é o Lula. O Lula que quer isso, né? E o Lula quer isso por esses 2 motivos que eu já falei para vocês, tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente achando que é só pelo motivo A, mas pode ser pelo motivo B também. O motivo A, o que é? O motivo A é porque melhora a aprovação do Lula no primeiro momento. E, de novo, melhorou um pouquinho, a gente viu a pesquisa, deu 2% ali, merreca. Mas melhorou um pouquinho, mas isso vai cair em seguida, não vai fazer diferença nenhuma. O problema é o motivo B, porque o motivo B é justamente o Lula sabendo que em 2026 ele não ganha a eleição de jeito nenhum, ele vai tentar jogar o Brasil na Venezuela, vai tentar jogar o Brasil no modelo Venezuela, dizendo que tem que lutar contra o imperialismo e não pode aceitar nenhum candidato que seja imperialista, nem o Tarcísio, nem o Bolsonaro, nem ninguém, não pode ter, só pode ter o Lula de candidato, eleição única, só o Lula que vai concorrer. Isso é um risco real para 2026, hein?
Enfim, o Lula vai continuar dobrando a aposta. O que eu falei para vocês, não esperem que o Lula ou o Alexandre de Moraes desistam. Eles não vão desistir. Eles podem até ceder um pouquinho por medo do pessoal, né? Mas no final das contas, meu amigo, para eles só interessa ir para frente, né? E um outro ponto interessante é que se você acha que isso é uma iniciativa do Trump, que o Trump que está fazendo essas coisas e coisa e tal, a verdade é a seguinte: essa iniciativa aqui contra a Francesca Albanese começou no governo Biden. O governo Biden, lá nos Estados Unidos, eles são muito favoráveis a Israel, mesmo os democratas. Sim, os democratas, dentro dos democratas, tem lá também o pessoal da extrema esquerda, que é contra Israel, igual a extrema esquerda aqui no Brasil, antissemita, nazista, igual a esquerda aqui no Brasil. Mas é um pequeno grupo dentro dos democratas. O grosso dos democratas lá nos Estados Unidos também é favorável a Israel. Tanto que o Biden, né, durante o governo Biden, Israel também recebeu ajuda dos Estados Unidos. Você pode até argumentar que no governo Trump recebeu mais ajuda dos Estados Unidos, mas também recebeu no governo Biden. E, de novo, essa medida aqui, ó, de sancionar essa relatora da ONU começou no governo Biden. Então, se o pessoal tá achando que, ai, não, mas porque o Trump não gosta, o Trump não gosta do Lula, o Trump não gosta do Brasil e não sei o que lá, o que é um erro, na verdade, o Trump gosta do Brasil, é por isso que ele quer resolver os problemas de direitos humanos que nós temos aqui no Brasil. Isso não é uma iniciativa, mas essa iniciativa contra os detratores de Israel não é uma iniciativa do governo Trump, é do Estado americano. E vai continuar, mesmo que eventualmente voltem os democratas lá nos Estados Unidos. Então o Lula está comprando um problema enorme nisso daqui para ele e para o Brasil, né? Se fosse só para ele, eu estaria tranquilo. Vai lá, Lula! Bate em Israel, Lula! Vai lá, Lula! O problema todo é que essa coisa vai feder, não vai ser só para o Lula, vai feder para todos nós brasileiros, no final das contas, né? Então, é só para vocês verem como é que dói esse tipo de coisa. Os três patetas aqui, ó, já pediram pinico. O STF, quando chegar a lei Magnitsky por aqui também, vai ser um pega para capar, meu amigo, porque dói essas sanções, tá?